Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por estar conosco. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal desde 2016. Todo domingo, primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Das 5 da tarde às 5h30, aqui estamos para refletir sobre assuntos da mais importante relevância para a nossa fé católica apostólica romana. O programa Luz da Vida se propõe a comentar versículo por versículo com os padres da Igreja os 150 salmos. Tarefa extremamente longa, demorada, meticulosa, trabalhosa, mas também prazerosa. No programa anterior, comentamos com os padres da Igreja o salmo de número 7, versículo 13, versículos 12 e 13. Já sabemos quem é o autor do salmo de número 7, é o rei Davi. Isso aparece no versículo 1, lamentação de Davi, que cantou em honra do Senhor por causa de Cus, o benjaminita. Remeto você aos programas anteriores para compreender o contexto no qual esse salmo foi redigido, a problemática e a situação existencial dramática do rei Davi, que o levou a redigir esse salmo. Avançamos. Agora vamos para o versículo 14, um versículo que traz uma afirmação surpreendente a respeito de Deus, com a palavra o rei Davi. Contra os ímpios, apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. O contexto desse versículo 14 é o contexto. Davi aqui está se referindo aos ímpios que, segundo o versículo anterior, se não se corrigirem, o Senhor afiará a espada, entesará o arco e os visará. Já explicamos o que significam as flechas, o que significam o arco e também a espada afiada. Remeto você ao programa anterior. Agora vem uma pergunta. A pergunta é: contra os ímpios apresentará dardos mortíferos. Isso deve ser interpretado ao pé da letra ou essa expressão tem um significado espiritual? Segunda pergunta. O Senhor lançará flechas inflamadas. Isso também deve ser interpretado, pode ser interpretado ao pé da letra ou tem um significado espiritual? A resposta é óbvia. Tem um significado espiritual. Pelo contrário, que seria absurdo. Isto é, se fosse literal, teríamos que admitir a ideia de um Deus que fica com dardos para atingir as pessoas, dardos inflamados, flechas inflamadas. E essa ideia não é compatível com Deus, até porque Deus não precisa disso para punir as pessoas. Não é do feitio de Deus essa modalidade de ação. Deus não age dessa forma. E com esses instrumentos, Deus não precisa de dardos, não precisa de flechas para castigar as pessoas. Basta com o seu pensamento e com sua ação para que a sua vontade se cumpra também na vida dos ímpios. Então, qual é o significado que se deve dar? Primeiro, vamos lembrar uma passagem do apóstolo Paulo, numa de suas cartas, falando a respeito do maligno. Essa carta, ela é muito famosa, a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 11 em diante. Diz assim, versículo 16, precisamente. Eu vou ler somente o versículo 16. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vejam, dardos inflamados. No Salmo, no versículo que acabamos de ler, lançará flechas inflamadas. Apresentará dardos mortíferos. O dardo
É aquela pecinha envenenada e muito pontiaguda que, quando atinge o seu objetivo, se é um animal, se é um ser humano, ele inocula logo o veneno e a pessoa pode morrer dependendo da quantidade de veneno ali naquele dardo, naquela flecha, e dependendo do grau da perfuração. Dardos inflamados do maligno. E o maligno joga dardos, ou seja, as tentações do maligno, as fustigações do maligno, as dificuldades, as maldades do maligno. Esse é o sentido dos dardos inflamados. Bem, com isso você já pode imaginar qual é a interpretação que Santo Agostinho vai dar a essas expressões contra os ímpios. Apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Com a palavra Santo Agostinho. Belíssima interpretação. Um pouco longa, mas necessária. Contra os ímpios. Apresentará dardos mortíferos. A meu ver, dardos são as Sagradas Escrituras, onde a força do Novo Testamento, uma espécie de nervos, dobrou e domou a dureza do Antigo Testamento. Daí, quais setas, são enviados os apóstolos ou lançados os divinos anúncios. Tais setas foram feitas contra os ímpios, a fim de que, feridos, ardessem no amor divino. Que outra espécie de seta feriu aquela que diz: introduzi-me na adega, colocai-me entre os ungüentos, cercai-me de doçuras porque estou ferida de amor? Seriam diferentes as setas que inflamam aquele que, desejoso de voltar a Deus e regressar desta peregrinação, pede auxílio contra as línguas enganosas e é interrogado: qual será a tua paga, o teu castigo, ó língua enganadora? Aguçadas setas de poderosos com carvões devoradores. Quer dizer, ferido e inflamado por elas? Quer dizer, ferido e inflamado por elas, arderás de tanto amor pelo reino dos céus, que desprezarás as línguas dos opositores e dos que querem desviar-te deste propósito e rirás de suas perseguições, dizendo: quem me separará do amor do Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas como o salmista afirma que o Senhor preparou no arco não somente dardos, como também flechas inflamadas, pode-se perguntar: o que são tais flechas inflamadas? Acaso os hereges? Pois estes, projetando-se do mesmo arco, isto é, das mesmas Escrituras, assaltam as almas, não para inflamá-las de caridade, mas para matá-las, envenenando-as, o que é bem merecido. Assim, esta disposição é igualmente atribuível à divina providência. Não que ela suscite pecadores, mas porque esta tudo reconduz à ordem, depois que eles pecaram. Os que leem com má intenção por causa do pecado e como castigo do mesmo, necessariamente entendem mal. Pela morte desses quais espinhos, os filhos da Igreja Católica são despertados e progridem no entendimento das divinas Escrituras. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados, isto é, entre os homens, porque Deus os vê com toda a clareza. Ou acaso dispôs Deus as mesmas setas e armas mortíferas para a perdição dos infiéis, e fez setas ardentes ou as fez para os ímpios, tendo em vista exercitar os fiéis? Não é falsa a afirmação do apóstolo: para uns, odor que da vida leva à vida, para outros, odor que da morte leva à morte. E quem estaria à altura de tal missão? Não é de admirar, pois, se os próprios apóstolos são armas mortíferas para os seus perseguidores e setas de fogo para inflamar os corações dos fiéis. Que impressionante! Aqui não tem nada de violência física de Deus para com os ímpios.
Aqui se trata da bondade de Deus que manda o Evangelho ser levado àqueles que estão nas trevas, que ordena a igreja ide pelo mundo com esses dardos mortíferos para atacar aquilo que no coração do homem causa a morte, para matar a morte. Isto é, como é que se mata as trevas? Infundindo nelas a vida. Como é que se mata o pecado? Inoculando a graça no coração que vivia nas trevas. Aqui está o dardo mortífero que Deus atuou no coração do filho pródigo na pocilga. Na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e o que se segue. Aqui está o dardo mortífero, uma morte que traz a vida, um sofrimento que faz o homem ressurgir. Apresentará dardos mortíferos e mais lançará flechas inflamadas. As flechas inflamadas do bom testemunho. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. O Evangelho que Deus coloca na conduta, mas também nos lábios dos apóstolos e de toda a igreja no decorrer dos séculos, até que o Senhor venha. Sim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Eis os dardos inflamados. Na ótica de Santo Agostinho, uma interpretação surpreendente. A conversão provoca a morte, provoca um veneno santo, um veneno sadio, um veneno que faz morrer o homem velho. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. Está terminando o primeiro bloco? Saia daí. No segundo bloco, nós vamos ver uma outra interpretação de São João Crisóstomo para essas expressões curiosas. Quais são? Dardos mortíferos, lanças, flechas inflamadas, que procedem do Senhor. Se procedem do Senhor, são boas, não são prejudiciais. O Senhor vem armado com essas armas de salvação. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do nosso programa Luz da Vida, ainda se dedicando à interpretação, versículo por versículo, com os padres da Igreja, do Salmo de número 7. Terminamos o primeiro bloco, comentando na óptica de Santo Agostinho, belíssima, estupenda interpretação do Salmo 7, versículo 14, que vai aparecer aí na sua tela, porque é preciso retomar esse versículo para uma segunda interpretação. O nosso propósito nesse estudo, particularizado versículo por versículo dos Salmos, é possibilitar pelo menos duas visões, dois padres da Igreja, duas citações dos padres da Igreja, para que você tenha uma visão mais ampla, mais critérios para interpretar corretamente os salmos, sobretudo quando eles contêm palavras difíceis, expressões que assustam, que chocam num primeiro momento, como essa do versículo 14. Com a palavra, o rei Davi. Contra os ímpios. Apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. Nós já vimos no bloco anterior que a interpretação literal à luz do Novo Testamento não é cabível aqui.
essas flechas têm um significado espiritual, e citamos Efésios o último capítulo da carta aos Efésios, a armadura do cristão, embraçai o escudo da fé, com o qual possais apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados. São Paulo diz, ou seja, os ataques de Satanás. Ele não joga dardo material, físico, não é? Aquela peça de chumbo ou de prata pontiaguda com veneno para atingir o corpo de uma pessoa e causar o mal a ela, ou flecha, no sentido de flecha mesmo. Não, é num outro sentido. Já vimos a estupenda interpretação de Santo Agostinho quanto a essas flechas, quanto a esses dardos inflamados. Agora vamos ver uma outra interpretação. Outro santo, outro doutor da igreja, outro bispo, São João Crisóstomo. Utiliza o termo apresentará para mostrar a maior veemência e rapidez do castigo, e com lançará indica a proximidade e significa o que sucederá totalmente se não houver conversão. Com as flechas inflamadas, lembra aos responsáveis que, instruídos mediante todas essas coisas, reprimam o mal. Se todas essas coisas fossem próprias do furor e da cólera, não seriam ditas antes do que deveria acontecer. Pois a ira não age assim, mas exatamente de forma contrária, especialmente quando está no seu ponto crítico, tanto na punição como na preparação da tortura. Os inimigos e aqueles que querem infligir tortura não apenas não expressam isso, mas também atacam escondido, para que quem vai ser punido não descubra e fique em guarda. Mas Deus não age assim. Mas muito pelo contrário, prevê, publica e faz temer com palavras. E organiza tudo para que não aconteçam as coisas com as quais ele ameaça. Foi assim que ele agiu com os ninivitas. Na verdade, ali ele também armou o arco, brandiu a espada e preparou as flechas, mas não infligiu o golpe. Ou talvez não parece-te que o arco, o dardo e a espada afiada também são as palavras do profeta quando ele diz, dentro de 3 dias, Nínive também será destruída. Mas ele não atirou a flecha, nem a preparou para ser lançada, mas para que se retirasse. Os soldados, na verdade, estão armados para punir. Deus, porém, não age assim. Mas antes retira sua mão do suplício, tornando-os mais prudentes através do medo. Portanto, não devemos ficar perturbados. Na verdade, o medo das expressões é de uma grande clemência. E quanto mais intolerável é o que ele diz, com tanto maior mansidão menciona essas coisas. Também, olha que bonito agora, atenção. Também os pais, quando querem, castigam seus filhos, usam a raiva em suas palavras. Além disso, Deus, por não querer punir, também exagera o medo através das palavras. Ele também diz que prepara a geena para não nos enviar para ela. Assim também nos evangelhos encontram-se muitas expressões sobre punição, inclusive sobre o reino. Uma vez que entre os mais ignorantes a esperança das coisas boas não os arrasta em direção à virtude, nem os afasta do mal tanto quanto o medo dos tormentos, é por isso que ele insiste mais nessas coisas e as coloca com frequência. Então, não fiquemos tristes em ouvir palavras fortes, porque elas contêm o maior benefício. E considerando sua paciência
e seu julgamento justo, não desesperemos da salvação, pois Ele é paciente. Nem fiquemos tristes, pois Ele é justo. Nessa vida, Ele mostra muita paciência, mas na outra, Ele entregará a tortura anunciada àqueles que não a merecerem aqui na terra. Para que isso não aconteça, rejeitemos a tortura já aqui. Olhem, eu vou dizer meu parecer sobre esse pensamento. Simplesmente espetacular. Fantástico ao extremo. A explicação é precisamente essa: a brandura que leva por amor, pela compaixão, pela caridade, pela misericórdia, a usar palavras fortes para assustar, para mexer com o coração da pessoa, para que ela compreenda a gravidade da consequência dos seus atos se ela se mantiver na impiedade. Que maravilha! Por trás dessas palavras duras, amedrontadoras, assustadoras, o que é que nós temos? Nós temos um Deus cheio de ternura. É uma outra forma completamente diferente de você encarar esse versículo. O desavisado, o que não tem essa visão do Deus que é rico em misericórdia, não enxerga isso de maneira nenhuma. Enxerga assim, poxa vida, dardos mortíferos, flechas inflamadas. Santo Agostinho, na primeira interpretação que nós vimos no primeiro bloco, diz que essas flechas esses dardos são as Escrituras. E essas flechas e dardos, e fala também dos apóstolos, que são esses, aspas, envenenadores, aqueles que com o anúncio da palavra provocam esse dano letal, entre aspas, no coração daqueles que vivem nas trevas, dos ímpios. As flechas do anúncio da palavra de Deus, a flecha do Evangelho, os dardos inflamados, cheios de ardor e de amor também para com os pecadores. Isso nós temos uma prova no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. São Paulo, o apóstolo Pedro, no primeiro discurso, quando ele termina de discursar o primeiro anúncio do Evangelho no dia de Pentecostes, tocados de compunção, os judeus que se encontravam em Jerusalém disseram: irmãos, o que é que nós devemos fazer? Foram tocados, foram atingidos. Isto é, foi uma morte para a vida de pecados deles. Se converteram, se arrependeram, produziram efeito exatamente os dardos mortíferos, as flechas inflamadas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. Agora, São João Crisóstomo diz, e isso é fantástico, não se assustem com essa afirmação. Não. Compreendam ela como o doce apelo de Deus para que você aceite ser tocado por esses dardos inflamados, seja transformado por essa palavra, aspas, assassina. Isto é, que assassina a vida de trevas, que assassina o pecado que estava alojado no seu coração. Sepultados com Cristo, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, e ressuscitamos com Ele para a vida da graça. Interessante como a vida nova, ela é definida como uma morte. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, diz o apóstolo Paulo na 2 aos Coríntios. Jesus vai dizer, com outras palavras, no capítulo 3 do Evangelho segundo João a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ora, como nascer de novo se antes você não morre? E essa morte, ela é exatamente um dos efeitos do sacramento do batismo. Pode o homem entrar de novo no ventre da sua mãe? Perguntou o desavisado Nicodemos.
mas ele não entendeu que Jesus estava falando da vida da graça, que é concedida, que é um dom de Deus mediante a profissão de fé e o sacramento do batismo. Aqui estão os dardos inflamados, aqui estão as flechas mortíferas. Está terminando o nosso encontro, estamos a avançar. A leitura que nós devemos fazer dos Salmos é sempre uma leitura a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, o primeiro sentido sempre deve ser, quanto possível, buscado e assumido e vivido, que é o sentido literal, mas existe também o sentido espiritual. O critério de interpretação dos Salmos é Jesus. Não é o próprio Antigo Testamento. Eu não vim abolir a lei e os profetas vêm levá-los à perfeição. E a perfeição dos Salmos não está no livro dos Salmos. A perfeição dos Salmos está na pessoa de Jesus. Romanos 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Uma semana abençoada. Até o próximo domingo, se Deus quiser, continuando a interpretar o Salmo de número 7.